Olá para você, aqui é a Jaque e todo dia a gente tem um encontro nesse horário mais ou menos para a gente dar uma paradinha, para a gente buscar a palavra de Deus, a gente lê um capítulo da Bíblia por dia. Esse é um canal voltado para isso, para a leitura diária da Bíblia. Então, se você agora tem esse tempinho livre como eu tenho aqui, estou num lugar improvisado como vocês podem ver, mas é um lugar importante para a gente, como eu sempre falo, né? Vamos dar aquela desacelerada, se ou é de manhã você saindo, né, para ir trabalhar, se você tem esse tempo, mas às vezes você não tem e está bem no horário de almoço, vamos dar aquela paradinha para falar com Deus, ou às vezes você só pode ter esse momento no final do dia, não importa. O importa é que a gente tire pelo menos um tempinho ali do nosso dia, todo dia, para a gente falar com Deus, para a gente ler um capítulo da Bíblia e ver o que o Senhor pode fazer a longo prazo, porque a palavra dele é vida e ela é transformadora para nós. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você está procurando uma ajuda, de repente na sua caminhada cristã, para conhecer um pouco mais a palavra de Deus, de um jeito que seja fácil, né? Um jeito que seja simples. Às vezes o pessoal de igreja fala de um jeito assim meio crentesco que a gente não entende nada, eu sei como é que é. Então é por isso que eu convido você para fazer parte dessa comunidade. Não se esqueça de se inscrever no canal se você gosta, ativa aí as notificações, porque sempre que o vídeo chegar, o YouTube vai mandar ali um avisinho para você quando você estiver ali navegando pelo YouTube, tá bom? E você é muito bem-vindo aqui. Compartilhe esse canal também com alguém que de repente está nessa mesma visão que você, de crescimento, ou você é um bom amigo e quer ver algum amigo seu crescendo na fé também, quer ser motivado, quer ser inspirado ali pela palavra de Deus, manda esse canal para esse amigo, para essa amiga também. Ela com certeza, ele também com certeza vai te agradecer, porque a palavra de Deus é o que transforma, não sou eu, nem o canal, aqui é só uma ferramenta, mas o resultado mesmo ele vem pela Bíblia, ele vem pela palavra de Deus. E antes da leitura de hoje, vamos falar com o nosso Deus como a gente faz todo dia aqui, porque sem oração, sem falar com Deus, não dá, né, gente? A gente tem que falar com o nosso Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse momento, por essa pausa que o Senhor está nos dando para a gente poder ler a Tua palavra, se aquietar, ver o que o Senhor tem para nós, nos ensinar. Senhor, nos ajuda também a sermos praticantes e não só ouvintes. Nos ajuda, Senhor, a sermos pessoas transformadas, que as palavras desse livro nos transformem completamente de dentro para fora. Porque nós não podemos fazer essa obra por nós mesmos, Senhor, nós precisamos do Senhor. Nos transforma o nosso coração, nos transforme completamente, abra a nossa mente, o nosso entendimento, para entender aquilo que o Senhor deixou para nós aqui nas Escrituras. Perdoa os nossos pecados e nos ajuda nessa caminhada, Senhor, até que o Senhor venha, até que o Senhor nos chame. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Vai lá rapidinho, pega lá sua Bíblia, não esquece, pega lá na bolsa, pega lá onde estiver, na escrivaninha, na sua mesa ou no celular, vê se a bateria tá ok aí. E vamos para a leitura de hoje. Hoje nós vamos ler o livro de Mateus. Estamos fazendo, durante este período, leituras da palavra de Deus. O livro que estamos lendo é o livro de Mateus, mas nós já fizemos uma leitura há pouco tempo sobre o livro de Gênesis, que inclusive vou deixar um card aqui em cima, se você quiser ver depois. Então, o livro de Mateus, capítulo 12, está escrito assim. Naquele tempo, Jesus passou pelos campos de cereais num dia de sábado, e os seus discípulos, sentindo fome, começaram a colher espigas e a comer. Vendo isso, os fariseus lhe disseram: os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. E ele, porém, lhes disse: acaso não lestes o que Davi fez quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus e com eles comeu os pães consagrados, o que não lhe era permitido comer, nem a seus companheiros, mas somente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo infringem o sábado e ficam sem culpa? Mas eu vos digo que aqui está quem é maior do que o templo. Se, porém, soubesses o que significa quero misericórdia e não sacrifícios, não condenaríeis os inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado.
Partindo dali, Jesus entrou na sinagoga deles. E estava ali um homem que tinha uma das mãos atrofiada, e procurando uma razão para acusar Jesus, eles o interrogaram: é permitido curar aos sábados? E ele lhes disse: quem de vós é o homem que, se tiver uma só ovelha e num sábado ela cair num buraco, não a pegará e a tirará de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha. Portanto, é permitido fazer o bem no sábado. Então Jesus disse àquele homem: estende a mão. E ele a estendeu, e foi restaurada como a outra. Os fariseus, porém, saindo dali, conspiravam contra ele para o matar. Percebendo isso, Jesus retirou-se dali. Muitos o seguiram, e ele curou a todos. E advertiu-lhes de que não dissessem quem ele era, para que se cumprisse o que havia sido falado pelo profeta Isaías: aqui está o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem meu ser se agrada. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará a justiça aos gentios. Não entrará em discussão, nem gritará, nem se ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada e não apagará o pavio que fumega, até que faça triunfar a justiça. E os gentios terão esperança em seu nome. Então lhe trouxeram um endemoniado cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que ele passou a falar e a ver. E espantada, toda a multidão dizia: será este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, disseram: este homem expulsa os demônios somente por meio de Beelzebu, o chefe dos demônios. Mas Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como o seu reino sobreviverá? E se expulso os demônios por meio de Beelzebu, por quem os vossos seguidores os expulsam? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se é pelo Espírito de Deus que expulsa os demônios, então o reino de Deus chegou a vós. Como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem que primeiro o amarre? Só depois lhe saqueará a casa. Quem não está comigo está contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto vos digo, todo tipo de pecado e blasfêmia será perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo e nem no vindouro. Pelo fruto se conhece a árvore. Se a árvore é boa, seu fruto será bom. Se a árvore é má, seu fruto será mau. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Pois a boca fala do que o coração está cheio. O homem bom tira coisas boas do seu bom tesouro. O homem mau tira coisas más do seu mau tesouro. Digo-vos que no dia do juízo os homens terão de prestar contas de toda palavra inútil que proferirem. Porque pelas tuas palavras será absolvido, e pelas tuas palavras serás condenado. Então alguns escribas e fariseus tomaram a palavra e disseram: Mestre, queremos ver algum sinal da tua parte. Mas ele lhes respondeu: uma geração má e adúltera pede um milagre, mas nenhum milagre lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os habitantes de Nínive se levantarão no juízo contra esta geração e a condenarão, pois se arrependeram com a pregação de Jonas, e aqui está quem é maior que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo contra esta geração e a condenará, pois veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e aqui está quem é maior que Salomão. Quando o espírito impuro sai de um homem, anda por lugares áridos buscando repouso, mas não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí, e chegando, encontra desocupada, varrida e arrumada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores que ele, os quais, entrando, passaram a habitar a casa, e o último estado desse homem torna-se pior que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa.
Enquanto ele ainda falava às multidões, sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora querendo falar com ele. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Ele, porém, respondeu ao que lhe falava: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E apontando com a mão para os discípulos, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Pois quem fizer a vontade de meu Pai que está no céu, este é meu irmão, irmã e mãe. Então aqui, gente, nesse contexto aqui de Mateus 12, é bem interessante a gente pensar e observar que Jesus, ele trouxe vários ensinos, ele trouxe muitas coisas importantes e ali em todo momento sempre havia os fariseus. Os fariseus sempre questionando a autoridade de Jesus, quem ele era, como se eles fossem os melhores, né? Eles duvidavam ali de Jesus como o enviado de Deus. E ali mesmo Jesus fazendo tantos milagres, né? E trazendo todo aquele movimento no meio ali das cidades, das comunidades. Então Jesus, ele era sempre alvo ali de dúvida, porque os fariseus não aceitavam os ensinos que Jesus estava trazendo. Mas o Senhor Jesus ali trouxe coisas muito importantes que a gente deve observar. Inclusive, quando esse vídeo terminar, eu quero sugerir você a ler de novo esse capítulo e extrair dali algumas coisas importantes assim que pode de repente falar com você. Hoje a gente não vai abordar porque a gente não vai ter tempo hábil. É muito interessante a gente observar alguns pontos, como por exemplo, quando ele fala de divisão, de reino dividido, né? Como que o inimigo opera para que ocorra ali a destruição de algo, quando vem a divisão no meio de um lugar. Também outro ponto que é muito interessante, sempre chama atenção aqui, quando ele fala do demônio que ele sai ali da vida de uma pessoa e fica procurando lugares áridos, fica procurando, né? O que isso significa? Alguém, quando ele é liberto, o espírito que estava dominando aquela pessoa, ele sai e fica procurando outros lugares. Só que aquela pessoa, se ela deixa o coração, a vida dela vazia, se ela não enche, né, ali com a presença de Deus, ela se desvia, acontece qualquer coisa, esse demônio vai voltar com mais 7. E aí o estado daquela pessoa se torna pior do que no início. Isso explica porque que às vezes, muitas pessoas que às vezes eu conheço, você conhece, ou que a gente ouve falar, você vê assim, nossa, aquela pessoa, ela estava indo tão bem, né? E o que aconteceu? Ela está pior do que o que ela estava. É exatamente isso. Ela deixou o coração dela ali vazio das coisas do Senhor, vazio ali daquela obra que o Senhor estava fazendo. E aí o inimigo foi lá, o diabo foi lá com mais os coleguinhas e tomou totalmente aquela pessoa. E aí ela ficou pior. Mas dentro ainda desse ponto, o que eu gostaria de falar mais aqui também nesse texto são sobre as palavras. Sobre as palavras. Talvez isso faça sentido até para explicar o estado da pessoa quando ela acabou ficando pior do que no primeiro. Mas vamos meditar um pouquinho sobre palavras. Quando a Bíblia fala sobre pelo fruto se conhece a árvore, a gente pensa assim, os frutos muito como atitudes, né? Ah, porque ele é um cara bom, ela é uma mulher legal, ela faz boas obras, então ela dá bons frutos. Só que se a gente parar para pensar nesse contexto aqui, o fruto ele está atrelado a palavras, aquilo que nós dissemos. E muitas vezes nós falamos muito inutilmente, nós liberamos palavras muito inúteis. Tem pessoas mesmo que às vezes eu ouço cada coisa, gente, eu não sei vocês, que eu às vezes assim, dá vontade de falar, mas aí eu penso, né, falo, gente, essa pessoa com a boca fechada seria um poema. Por quê? A pessoa fala tanta coisa ruim, não fala nada que agrega, fala uma palavra inútil atrás da outra que nem dá vontade de estar perto. As nossas palavras, por elas também serem sementes, é o que faz muitas vezes as pessoas terem prazer de estar com a gente ou até mesmo nos repudiar, não quero estar perto de você. Por quê? Porque nós lançamos sementes, nós lançamos palavras e as nossas palavras são frutos. Olha o que o texto está dizendo. Pelo fruto se conhece a árvore. Se a árvore é boa, seu fruto vai ser bom. Se a árvore é má, seu fruto será mau. E aí é onde Jesus fala, a raça de víboras, né? Como podeis falar coisas boas sendo maus? Pois a boca
fala do que o coração está cheio. Então a gente pode entender que as nossas palavras estão ligadas diretamente ao fruto que a gente vai dar. Isso significa que a gente precisa parar para meditar sobre o que temos falado ultimamente, ou melhor, o que a gente tem deixado entrar no nosso coração que vai refletir nas palavras. Porque o Senhor Jesus, ele continua o texto dizendo assim, ó, no dia do juízo, os homens terão de prestar contas de toda palavra inútil que proferirem. Porque pelas tuas palavras será absolvido e pelas tuas palavras será condenado. Eu acho que essa passagem aqui, ela resume muitas coisas da Bíblia, muitas coisas da nossa vida. Porque se a gente realmente parasse para pensar na importância das coisas que a gente diz, no peso que isso tem para a eternidade, gente, eu acho que o mundo até seria outro. As pessoas seriam muito mais assim, seria muito mais gostoso estar perto das pessoas, sabe? Seria muito mais legal a gente trocar ideia com as pessoas, porque a gente sabe que ali não sairia tanta inutilidade, né? A inutilidade, ela não traz crescimento nenhum para ninguém. E é isso que eu acho que é importante a gente refletir aqui no texto de Mateus. Que palavras temos falado? Que palavras temos usado para edificar, para construir alguma coisa na vida da gente e na vida também dos nossos? Vamos fazer um combinado? A partir de hoje, vamos tirar de fora da vida da gente toda palavra inútil. Toda palavra inútil são palavras que não prestam, não trazem crescimento, são palavras vãs, é o falar mal de alguém, é falar mal, às vezes é falar um palavrão, é falar qualquer coisa, sabe? Tirar do nosso vocabulário aquilo que não faz parte de vida que quer ser transformada, de uma vida que quer ir para o céu, de uma vida que quer Deus, que quer Jesus. Se você é essa vida, vamos então, tire eu e você esse vocabulário da nossa vida, porque a gente precisa sermos doadores de vida. Nós precisamos liberar as nossas palavras para o bem. Até mesmo porque o próprio livro de Provérbios, ele tem um versículo que ele fala sobre isso, que pelas nossas palavras nós vamos comer do seu fruto. Ou seja, se eu falo só coisa ruim, como que eu vou pegar uma coisa boa daí? Como que eu vou, sabe, ter para minha vida um caminho bom, se o que eu digo, se o que eu declaro é ruim, sabe? O oposto também é verdade. Como que eu posso colher algo ruim, colher realmente algo ruim, se eu estou sempre declarando algo bom, se eu estou sempre declarando algo bênção, algo positivo, sabe? As palavras, elas andam de acordo com o fruto. Então, irmãos, vocês amigos, às vezes eu falo irmãos porque tem gente da igreja também que vê o vídeo, mas eu sei que tem meus amigos e tem pessoas que estão chegando, você que está chegando agora. Então, vamos fazer esse combinado de trazer para a vida da gente, aquilo que é bom, aquilo que é saudável, aquilo que não vai adoecer. Porque se a gente pensar também bem friamente, se as nossas palavras têm sido inúteis, se o nosso fruto não tem sido bom, nós, como árvores, temos estado muito doentes. E aí é onde o texto que eu lembro diz, Salmos 1, que toda árvore, ela precisa estar ali, junto ao ribeiro de águas, para que no tempo certo, ali na estação própria, ela dê o seu fruto. E sabe o que é o nosso ribeiro de águas? É a palavra de Deus, é o Espírito Santo. Então, se nós estamos nesse estágio, que estamos doentes, estamos falando palavras vãs, palavras inúteis, palavras que vamos prestar contas para Deus, nós precisamos nos curar e nós precisamos nos voltar para o Senhor, voltar para a palavra, voltar para a Bíblia. É o livro que é para quem crê. Se você não crê, pode até pular o vídeo. Mas esse livro aqui é um livro para quem crê e para quem quer ter uma vida transformada. Eu gostaria de ter, e eu quero ter uma vida transformada. E você? Guarda essa reflexão no seu coração com muito carinho. E quando acabar esse vídeo, pensa assim, o que eu falei hoje que não foi legal? Ou até pergunta para a sua família. Ô família, eu tenho falado alguma coisa que não tem sido legal aqui na nossa casa? Eu tenho falado alguma coisa que tem machucado alguns de vocês?
Pega o feedback da família. E aquilo que a sua família disser, esteja aberto para ouvir. Aberto para ouvir, sabe? Esteja aberto para ouvir. Vamos ver o que a família fala para você. Porque se o feedback não for bom, pega essas palavras, medita e volta para as escrituras e deixa o Senhor transformar para que as suas palavras não sejam mais inúteis, mas palavras de vida, palavras de edificação, palavras que vão trazer bons frutos. E você será uma boa árvore, uma árvore saudável para cuidar de toda a sua casa e de todos aqueles que estiverem perto de você com boas palavras, tá bom? Que Deus abençoe você e até amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau!